Olá, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar a experiência que eu tive esse final de semana com a consagração do Ayahuasca. Eu sou terapeuta biocristalina, eu trabalho com as novas energias que estão chegando na Terra e já tinha percebido que os meus atendimentos, os resultados estavam sendo assim muito rápidos. E eu já sabia que eu trabalhava com os seres cristalinos, só que eu não conhecia quem são esses seres, né? E tive essa curiosidade em conhecer quem são esses seres que trabalham comigo. E daí eu vi a experiência, esse convite para participar da experiência, seria realmente um momento de eu conhecê-los. Não só conhecê-los, mas eu fui lá com a intenção de trabalhar o meu corpo. Eu trabalhei muito o meu emocional, o meu mental, minha conexão, tá, com o campo, mas o meu corpo ficou esquecido. Tá? Eu fui para trabalhar o meu corpo, toda essa leveza do corpo, tá? Fui para trabalhar isso. Fui para trabalhar a minha visão, os meus olhos, tá? Que estão já, a visão não está assim tão boa. E fui para conhecer os seres cristalinos e também para verificar sobre o meu trabalho. Tá? Eu já tenho 4 pacotes, né, de atendimentos. O pessoal, muita gente já conhece, é a terapia Express, que é um atendimento, é a mentoria diamante, que é 5 atendimentos, tem os personalizados, que tem, são várias coisas diferentes, que nem a implantação do estado flow e vários outros, tá, diferentes. E tem o quarto ele realmente foi ele ancorou nesse momento com a consagração, tá? Então vamos lá. Eu cheguei lá, o local da consagração, até vou deixar abaixo aqui no link, para quem mora em Curitiba, um local maravilhoso, eles acolhem assim, um acolhimento assim que você acho que jamais encontrou na sua vida. Então, sabe, um local maravilhoso e o acolhimento sabe, sem comentários. E daí, após isso, primeiro eles fazem toda a explicação, todo do efeito do Ayahuasca em nosso organismo, como é que ele atua, toda a parte dessa parte mesmo para nós conhecermos, né? Depois disso, nós tomamos a primeira dose. A primeira dose você espera alguns minutos e vai fazendo a respiração. Eu comecei a fazer a respiração xamânica, que é pela boca, né? Boca, abdômen e solta. Após mais ou menos acho que uns 15 minutos, eles vão colocando músicas assim maravilhosas que vai te orientando e vai passando por todo esse processo. Tá? Já no primeiro momento veio para mim essa parte do meu corpo, de eu trabalhar essa estrutura do meu corpo. Tá? Daí foi trabalhado, eu via, tá, eu sentia aqui na minha parte, aqui na frente, aqui maxilar e terceiro olho, eu sentia que estava mexendo por dentro toda essa parte. Mas você via, você sentia, era como se tivesse algo assim por dentro mexendo em você. Daí eu sabia que eu estava sendo mexida também depois no corpo, em toda a minha estrutura e na parte do terceiro olho, né? Que na minha visão do terceiro olho, né? Que tá, isso realmente acaba interferindo na minha visão mesmo, tá? E daí eles começaram a fazer todo esse processo. Eu sentia umas máquinas grandes, às vezes via cores pretas, aquelas máquinas mesmo, tecnologia avançada sendo trabalhado em mim. E daí eu até senti aqui no ouvido, do lado esquerdo, perguntando quantos quilos que eu queria chegar. Eu falei assim, olha, pode ser nos 70, para mim tá ótimo os 70. E daí eles comentaram, depois de um pouquinho trabalhando, eles comentaram, pode ser nos 65? Eu falei, ok, 65. Tá? Daí eles foram ajustando e fazendo todo esse processo no meu corpo, né? Energeticamente, né? Tá? Não penso que foi energeticamente. Daí, ok, quando trabalhamos isso, foi mexido no terceiro olho e eu já recebi tudo por intuição, essa comunicação, né? Eu já recebi essa intuição de que o meu terceiro olho tinha alguma coisa que estava barrando isso, por isso que estava interferindo na minha visão. Tá? Só para vocês saberem, uma coisa que eu não comentei, quando você consagra o Ayahuasca, você coloca para fora, é como se estivesse abrindo o teu inconsciente. Vai aparecer o que realmente você tem no seu inconsciente hoje, o que você está trabalhando hoje. Tá? Então, dessa primeira parte,
Depois veio o processo de cura, veio muitas geometrias de todas as cores, muita coisa, sabe? Cada processo que eu passava eram cores diferentes. Até na minha blusa tem muitas cores aqui. Olha só, eu já tinha blusa, não sabia que muitas cores dessa é da parte dos seres cristalinos. Então você realmente vai expandir a sua consciência, você vai realmente levar o que você tem dentro. Eu não aconselho, eu aconselho ter muito critério. Quem ainda vive na Matrix, que nunca trabalhou em si próprio, nunca foi numa terapia, nunca trabalhou numa imersão de autodesenvolvimento, se for, tome um pouco cuidado, porque vai ser assim bem pesado, tá? Eu vejo, eu que trabalhei mais de 20 anos que eu trabalho em mim, e realmente já passei por tudo isso, né? Daí, nesse primeiro processo, eu até tive um pouquinho de voltar todo o que tinha dentro nessa parte, e foi cortado os acordos, já vinha na minha mente o que era para cortar, em relação à minha mãe. Era a única coisa que eu tinha que cortar na parte de emagrecer, que a minha mãe, ela tinha uma densidade maior no corpo físico dela. Então eu cortei toda essa parte mesmo que eu pudesse ter pego no meu DNA dessa realmente gordura. Daí no que eu terminei esse processo, eu comecei a sentir meu corpo leve, tá? E estou sentindo até agora, tá? O meu corpo assim muito leve, sabe? Parece que foi tirado aquele peso dos quilos que eu tenho e foi me trazido essa leveza, tá? Daí eu levantei e comecei a dançar, tá? Vários movimentos com as mãos e realmente vários movimentos. Comecei a dançar. Quando eu de repente me vi, saiu o meu ser magro, saiu de dentro de mim, é como se ficasse uma casca. Essa casca, de repente, que eu estou carregando, né? Tá? Então foi assim, incrível. Eu estou resumindo, foi um processo muito longo, tá? Eu só estou resumindo para vocês. Daí o próximo que eu trabalhei foi a questão do terceiro olho, tá? Eles já tinham trabalhado internamente, voltaram de novo a mexer nessa parte maxilar por dentro, né? Daí realmente eu percebi bem forte que estava sendo trabalhado o meu terceiro olho. E vi, eu já ia percebendo, porque como eu conheço os processos, eu ia percebendo, tá? As músicas também te ajudam muito, né? A você ver, eu já ia percebendo o que eu tinha que cortar. Eu tinha um acordo muito grande para não trazer o meu trabalho no mundo, tá? E um acordo, fui cortando em todos os níveis de crença, em todas as linhas de tempo, fui cortando tudo isso. Foi bem forte. Quando eu comecei a cortar, começou a vir para fora tudo que estava dentro de mim, tá? Veio muito intenso, chegou um momento que eu até pensei assim, nossa, está muito difícil, tá? Para com isso que está muito difícil. Eu até pedi para eles que fosse mais devagar. Só sei que passou um pouquinho, pronto, já acalmou e já foi resolvido essa parte, tá? Daí depois, por último, começou a vir aquelas músicas mesmo dos nossos ancestrais, dos indígenas, trabalhando todo esse lado de curandeiro que nós somos, tá? Essas músicas assim me tocaram lá dentro, porque a maioria das pessoas, quando chega até esse nível de conhecimento, de avanço, e que estão trabalhando já no coletivo, né, com pessoas e estão servindo o coletivo, seja em que ramo que você faz, essas pessoas têm essa energia já nos seus ancestrais de cura. Então foi muito lindo eu perceber, tá, aquele processo, sabe, emergindo de mim, aquela cura, porque eu trabalho com os orixás também, com a energia indígena, e daí aquilo emergindo dentro de mim, tudo aquilo. Tá? Nisso, quando foi emergindo aquela energia, começou a vir na frente de mim partículas de todas as cores, tá? Era a energia cristalina que eu realmente queria conhecer, né? Daí foram muitos processos, eu senti aquelas máquinas, muita geometria sagrada, via aquela geometria maravilhoso. Nossa, sabe, é uma experiência realmente que não tem como falar, tá? Daí trabalhei tudo isso, por último ainda tive mais, soltei mais alguma coisa, né, expeli. Foi me falado que eram os metais pesados que eu ainda tinha no meu corpo, tá? E daí já no final eu deitei num local ali que a gente tem no colchonete, né? Deitei para começar a integrar essas energias, mas mesmo assim por último, tá? Então olha que interessante, eu ainda comecei ali deitada
eu sabia que era o meu quarto pacote de atendimento. Daí eu até comentei, como é que, tudo bem, eu estou recebendo tecnologia avançada, mas como é que eu vou passar isso para os meus clientes? Como é que eles vão passar por isso, né? Daí eles me deixaram claro que eles fazem todo esse processo, né, a nível de tecnologias avançadas, mas que eu teria que ancorar e trabalhar tudo isso. Daí me deram detalhes de todo esse processo. Eu até pedi assim, mas que ferramenta que eu vou trabalhar? A ferramenta que eles me deram é uma ferramenta que eu já tinha comentado, eu tenho uma comunidade, eu já tinha comentado dessa ferramenta, só que eles me deram de uma maneira assim, foram me passando detalhes, foram pacotes de informação sendo passados. Então foi assim, sabe, esplêndido, sem palavras. Daí no final, os meus 4 pacotes estavam ali, cada um com suas cores. Quem vê o meu site vai ver cada um na sua cor, né? Que é cada um no seu nível de energia que cada pessoa se encontra, tá? Nós temos 9 níveis de energia. Isso visto no seminário que o Joey dispensa, nós temos 9 níveis e cada pacote meu ele vai direcionado a um nível de energia. O último foi mesmo a integração da prosperidade em nossa vida. Tá? As pessoas que trabalham com espiritualidade, elas não podem mais ser escassas. Tá? Se elas estão fazendo o trabalho de servir o outro, elas têm que ter muita prosperidade. Daí foi me passado esse último pacote da prosperidade também. Tá? E sabe de como fazer, de como até pediram que eu ancore esse pacote da prosperidade até dia 30 de março. E eu estou fazendo já estou realmente fazendo o projeto para que até entre dias 30 e 31 de janeiro, eu já faça esse trabalho. Vai ser feito um trabalho, as pessoas que escolherem isso, né, aqui em Curitiba, mas também vai ser filmado e para quem quiser escolher também participar mesmo já ali, enquanto está sendo realizado ao vivo. Todo esse processo de ancoramento e como trabalhar com essas energias cristalinas. Então foi fantástico. E por último, que eu ancorei o pacote mesmo, que é o meu último pacote, que eu não tinha ainda, dessa prosperidade mesmo, eu deitei assim de costas e foi feito como se fosse uma cirurgia espiritual nas minhas costas. Então, realmente, sem palavras. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive. Recomendo a vocês fazerem. Se quiserem aproveitar agora, quem tiver interesse em for de Curitiba, ou seja fora também, porque vai ser transmitido para fora, né? De entrar nesse processo, tá? De ancorar essas energias mesmo, biocristalinas, ancorar em sua vida, tá? Quem tiver em Curitiba vai ser junto com a consagração do Ayahuasca. Com quem não tiver, tem um outro material que as pessoas vão tomarem, né? Incrível, tá? Realmente não tenho palavras. Um abraço para vocês.